Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Então eu queria começar por ler um salmo que trata deste princípio. Este princípio que é um princípio que não é, de alguma forma, razoável à mente humana. Nenhum de nós nos gosta de estar numa situação de quebrantamento. Nenhum de nós gosta de estar numa situação em que digamos, estou quebrado, não me sinto bem, estou mal. Ninguém gosta. Mas sim, é absolutamente necessário. A palavra de Deus diz o salmista no Salmo 34, 18 e 19, diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido ou contrito, dependendo das versões bíblicas. E em seguida no verso 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos repetir juntamente, todos juntos, estes dois versos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quero ler mais um verso que repitamos juntos, que é do Salmo, conhecido Salmo de David, o Salmo 51, que diz desta maneira, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém. E este é um princípio que está estabelecido na palavra de Deus. E que eu, de alguma maneira, acredito que tendencialmente vamos perdendo esta capacidade. A capacidade de quebrar-nos, a capacidade de expor o nosso coração diante de Deus em contrição, em humildade. Todos nós dizemos versículos que conhecemos muitos de memória. Dizemos que eis aqui que todos somos pecadores e somos destituídos da graça de Deus. Normalmente depois recorda-nos outro versículo que diz, e dizemos de uma forma muito religiosa, bom, estávamos nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados e Deus já nos tinha amado, Ele já tinha vindo para salvar-nos. Glória a Deus! Dizemos também que se alguém está em Cristo, uma nova criação é. E eis aqui que as coisas velhas passaram e todas as coisas são feitas novas. Amém? O salmista, quando falava isto, David, ele era o ungido de Deus. Ele era o homem que tinha o coração conforme ao Senhor. Mas muitas vezes o Senhor teve que permitir circunstâncias, situações nas quais ele foi quebrantado. Muitas foram permitidas por Deus, outras foram causadas por David, por exemplo, com as suas ações pecaminosas. E este princípio estabelecido é aquilo que eu hoje acredito que necessitamos recuperar para que possa haver esse derramamento do Espírito Santo. Porque senão vamos tornar-nos em pessoas que somos meramente religiosas, pessoas podemos confessar uma religião, pessoas podemos encontrar alguma comodidade em pertencer a uma denominação religiosa, pessoas que podemos procurar a Deus, buscá-lo, mas não por a obra que Ele fez, que foi uma obra de quebranto, mas sim por aquilo que Ele nos pode dar. E aqui há um princípio que é inestimável para a nossa vida, e isso é que na nossa vida continuamente tem que haver um quebrantamento. E é unicamente o quebrantamento que nos pode levar de glória em glória, de vitória em vitória. Porque numa vitória implica que é uma batalha. E cada vez que saímos à batalha, e se virmos numa parte de exércitos, cada vez que um exército trava uma luta, uma batalha contra outro exército, é inevitável que haja feridos, mortos, e isso o que é que significa? Quebrantamento. Apesar de que esse próprio exército obtenha a vitória. Então, este é um princípio que nós devemos pedir ao Senhor que
nos faça recuperar. O perder o medo à derrota. Em Espanha compartilhava sobre um perigo que eu creio que todos passamos nesta organização e que se passa hoje em dia em todas as igrejas e na igreja em si, que é aquilo que deve ser esperado que nós vençamos, que é uma coisa que se chama o imobilismo. Vemos a David, que vai defrontar a Golias no vale de Elá, e encontravam-se 2 exércitos de cada lado do vale, atrás da montanha. O exército de Israel, que era um exército poderoso, que tinha alcançado várias batalhas, mas, no entanto, estava parado. Estava no culto, mudavam as luzes, traziam outro grupo, traziam outra banda, traziam outro predicador, estava lá o rei. E, no entanto, encontrava-se, diz a palavra deles, entre eles um campeão de Gate, que era Golias, que ainda tinha mais uns irmãos e que desafiava: deem-me dentre vocês um homem que seja corajoso para vir derrotar-me, e então nós, os filisteus, nos submeteremos a Israel. Mas do outro lado encontrava-se, atrás desse Golias, encontrava-se outro exército, que era o exército filisteu, que também tinha algumas capacidades bélicas, mas esse exército encontrava-se na mesma situação que o exército de Israel. Eles encontravam-se, na realidade, com medo do exército. Então não avançavam para a batalha e enviavam aquele paladim, enviavam aquele disfarce para tratar de infundir o medo. E hoje em dia há muitas pessoas que estão imobilizadas com medo. E principalmente esse medo, vem o medo de sair à batalha, porque a batalha sempre é necessária que nela exista um quebrantamento para os nossos corações. É necessário, quando nós vamos à batalha e travamos a batalha, mesmo que travemos com armas poderosas em Cristo Jesus, sempre sofremos alguma ferida. E a palavra de Deus ensina-nos que foi por meio das feridas, das chagas de Jesus, que nós fomos sarados. E uma pessoa que batalha e não tem feridas, não tem nada de essência para transmitir a um exército. Amém? É nos grandes quebrantamentos que se originam os grandes avivamentos. E isso é aquilo que eu quero compartilhar contigo, que a única maneira que a obra de Deus possa avançar na tua vida é através do quebrantamento. O quebranto produz avanço. E Deus quer levar-nos a outros lugares. Não só lugares geográficos, mas sim lugares na sua presença. E o preço da admissão para esse lugar chama-se quebrantamento. Não podes chegar lá com um bilhete de filho de Deus, servo de Deus, do Altíssimo, que já fiz tantas pregações, que já salvei tantas almas, mas tens que chegar lá com um bilhete que diga quebrantamento. E então Deus admite a essa nova sala de comunhão, onde Ele te revelará outras coisas para a tua vida. Nós não podemos chegar a esses lugares se não é através da fé. E a fé manifesta-se no quebrantamento. A fé em Deus manifesta-se no quebrantamento. Não são as vitórias, de alguma forma, congregacionais, não são os elogios que nos levam a avançar, mas são, basicamente, as situações de quebranto. Nós vemos que nas Sagradas Escrituras, diz em 1 Coríntios 11:24, que o corpo do Senhor foi quebrado. Paulo, recordando acerca da Santa Ceia, diz desta maneira: e tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é quebrado por vós. Fazei isto em memória de mim. Referia-se à Santa Ceia. Se Jesus foi quebrado, nós vamos ter que ser quebrados. E é através do quebrantamento do corpo de Jesus que nos foi disponibilizada a salvação. Amém? E agora queria que tu entendesses uma coisa. Aquele quebrantamento na cruz do Calvário e o processo da via dolorosa para Cristo, aparentemente aos olhos, inclusive, dos seus discípulos, não parecia ser uma vitória. Parecia ser uma derrota. E nós na vida estamos diante de circunstâncias às quais parece que é uma vitória. E na realidade não é uma vitória. E, no entanto, estamos diante de outras circunstâncias na vida no qual nos sentimos oprimidos, nos sentimos de alguma maneira angustiados, que essa situação parece ser uma derrota. Pois essa situação, na realidade, que aparentemente é uma derrota, é a vitória de Cristo na tua vida. Normalmente temos a tendência para trocar as coisas.
Mas para haver quebrantamento, há uma outra situação que tem que acontecer nas nossas vidas. Por isso as pessoas, eu perguntei como é que se sentem bem. E se eu disser que, por exemplo, me sinto mal, provavelmente escandaliza-te. Porque o quebrantamento não é possível ser originado sem arrependimento. E quando nós pensamos que estamos bem, quando nós, na nossa opinião, pensamos que estamos preparados, pensamos que estamos, de alguma forma, admitidos, aceitos, simplesmente porque sabemos que Cristo nos amou, muitas vezes esquecemos que é necessário que produzamos frutos dignos de arrependimento. É o único fruto que não é mencionado no livro dos Gálatas, capítulo 5, 22, que diz que contra tais frutos não há lei. Mas todos esses frutos originam no arrependimento. E sem arrependimento não há quebrantamento. Sem tristeza não vamos de novo sentir-nos alegre. Diz em Eclesiastes 7,3 que melhor é a tristeza do que o riso, porque com tristeza de rosto se faz melhor o nosso coração. Amém? Amém? E hoje em dia as pessoas perdem-se, e não é mal que nós sejamos alegres porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas essa alegria normalmente vem porque Ele transforma o nosso lamento em baile. Ele transforma as nossas cinzas em ornamento. Então há sempre que passar por esse processo. O salmista dizia no Salmo 38, 17 e 18, eis que eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante ti. Ou seja, ele via-se continuamente, existia sempre alguma situação na sua vida que fazia com que parecia que ele ia a cair, parecia que era inimigos, era circunstâncias, aquilo que rodeava, era inclusive a sua batalha interior, era o recordar-se daquilo que tinha já vivido com Saul e com outras situações também na sua vida, era o recordar-se muitas das vezes do pecado, inclusive que ele tinha cometido através de cobiçar a Betsabé e enviar a Urias à frente da batalha para ser morto, e ele dizia no verso 18, no entanto eu confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Amém? E hoje encontramos a muitas pessoas que suportam tristeza por causa do seu pecado. Amém? Mas, irmãos, o salmista, antes de dizer que suportava tristeza por causa do pecado, fez uma afirmação perentória que foi esta: confesso a minha iniquidade. Amém? Já pensastes que a palavra de Deus diz que nós temos um fiel advogado em Cristo Jesus? E diz, se nós dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não tem lugar em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é pronto para perdoar. E o salmista ainda não tinha lido aquilo que Pedro escreveu posteriormente, inspirado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus em si levava-o a confessar as suas iniquidades. Ele dizia, porquanto calei das minhas transgressões, os meus ossos secaram. Mas quando confessei, fui livre. Quando confessei os meus pecados, fui livre. Em Isaías 35:10 diz que o Senhor, os que vinham de Sião, o Senhor os resgatou e voltarão a entrar em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria curará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. O Senhor trairá os seus remidos ao monte, ao pináculo, ao summit da sua presença. Temos que entender que para sermos reparados ou consertados, devemos primeiramente ser quebrados. E diria-te, se não estás quebrantado, é melhor que peças ao Senhor que te quebrante. Em cada uma de nossas vidas, o Senhor projetou um processo. Há um projeto de Deus. Há um caminho que vai ao Pai, que é Jesus Cristo. Ninguém pode ir senão por Ele. E diz também há um caminho cuja porta é larga, é estreita, e o caminho é estreito. E esse é caminho de vida. Esse é um processo de crescimento e desenvolvimento. Mas quebrantamento também simboliza outra coisa. Simboliza que temos humildade diante de Deus.
simboliza que estamos dispostos a estar rendidos totalmente ao Senhor, ao seu trabalho nas nossas vidas e a que Ele faça segundo a sua vontade. E é triste, muitas das vezes vemos as pessoas sobrecarregadas quando têm que fazer alguma coisa que é da vontade de Deus para as suas vidas. E então ficam de alguma maneira, dizem, não, estamos carregados. E a palavra de Deus recorda-nos, segundo aquilo que afirmou Jesus Cristo, fazendo um chamado, dizendo, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados. Noutras versões bíblicas diz, oprimidos. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Amém? Então, na realidade, estarmos em Jesus Cristo significa que, apesar de que estejamos em quebranto, Ele está a consertar-nos, Ele está a preparar-nos. E se prostramos aos seus pés as nossas cargas e aprendemos com Ele realmente a sua palavra numa forma experimental nas nossas vidas, aquilo que vai acontecer é que Ele vai dar descanso às nossas almas. Ele nos vai a dar paz. Há uma coisa ao qual Deus não pode resistir, e isso é um espírito contrito e humilhado e um coração quebrantado. Lemos no Salmo 51, 17. O salmista David aprendeu isso. E é necessário que nós tenhamos isso como um princípio. O quebranto, na realidade, atrai a presença de Deus. O quebranto atrai a Deus. Deus é atraído, a sua presença é atraída, não somente quando se juntam 2 ou 3 de acordo no seu nome, não somente quando o seu povo lhe aclama com a ação de graças e louva, mas principalmente Ele é atraído quando nós nos encontramos com o coração quebrantado. O quebranto atrai a Deus a nós. O quebranto faz com que Deus se chegue a nós. Quando nós temos um coração quebrantado e arrependido e Ele confessa os seus pecados, então aí Ele presta atenção à nossa oração. Estão atentos os seus ouvidos à súplica do seu povo. Ele não pode resistir nem à humildade, nem ao quebrantamento. Porque a humildade e o quebrantamento são o DNA característico de Jesus Cristo. Foi como um cordeiro humilhado. Ele foi como um cordeiro quebrantado à cruz do Calvário. A humildade e o quebrantamento são a genética principal do amor, são a genética principal do Senhor. Em Tiago 4,6 diz, Ele dá maior graça, diz o Senhor, pelo que diz Deus, resiste aos soberbos e dá mais graça aos humildes, sujeitai-vos perante Deus, resistid ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Como? Como é que nos chegaremos a Deus? Pergunto? Quebrantados, humilhados. Deus não pode resistir a um coração que se quebranta. Deus não resiste a um coração que se humilha. Por isso continua a dizer afligi-vos. Há pessoas que dizem, não, porque diz que muitas são as aflições do justo, mas todas as livrará o Senhor. Então não há problema muitas vezes em estarmos aflitos. O que é difícil é que possamos confessar que estamos aflitos. Porque temos preconceito, ou seja, não é vitorioso publicar as nossas aflições no Instagram ou no Facebook, não nos torna populares. Não nos torna populares. E Deus não procura muitos populares, mas procura muitos que estejam dispostos a estar afligidos, a lamentar e a chorar. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Agora, quando nós temos isto perante nós, isto vai totalmente de encontro ao nosso pensamento. Nós perguntarmos, humilhar-me para que seja exaltado. Não, eu vou resistir, eu vou para a frente, eu não preciso estar afligido. E dizemos, não, eu quero ir mais alto, eu quero ser mais, eu quero mais. Não, ir para baixo, humilhar-me. Descer para subir não faz sentido. É contra a própria lei, vamos dizer, enfim, natural, ou seja, porque uma escada é para cima, não é? É ou não é? Mas segundo o padrão de Deus, diz que nós devemos humilhar-nos para que Ele nos exalte. Aquilo que Deus quer dizer-te nesta manhã e está a dizer aqui,
é que é necessário que tu confies nele e na sua palavra. Não confies mais no teu entendimento, nas tuas formas, nos teus pensamentos, para que ele se possa exaltar. Ele diz, deixa já de apoiar-te no teu próprio entendimento. Deixa-te de apoiar nos teus próprios dons, nas tuas próprias capacidades. Deus procura alguém que esteja disponível para se quebrantar. Disponível para se quebrantar. Porque se nós chamarmos alguém que esteja disponível para fazer alguma coisa que o destaque, há muitos. Mas se chamarmos alguém e dissemos, alguém está disponível a quebrantar-se para Deus, para que a sua presença reine, para que Ele se glorifique. Toda a gente gosta de entoar aquele salmo que diz que Ele concederá todas as petições do nosso coração. Amém? Mas aquilo ao qual Deus não resiste é um coração contrito e humilhado. Um coração contrito e humilhado receberá todas as petições, porque é um coração que está a ser formado conforme o coração de Deus. Um coração que não tem a capacidade de quebrantar-se, ficar contriste com as suas ações, com as suas palavras e de humilhar-se diante de Deus, então aquele salmo parece que não se aplica, porque devemos aprender a pedir a Deus que Ele nos ensine a orar convenientemente de acordo à sua vontade. O que está sempre na moda e que hoje diz mais é que Deus quer fazer grandes coisas, não é? Amém? Está mais de moda, porque isso dizer, Deus quer fazer grandes coisas. E estamos todos aqui, e somos os maiores e tu és o maior para Deus e glória a Deus. Claro que sim. Deus está disposto a fazer grandes coisas em ti e através de ti. Agora quero dizer-te algo, é que Deus quer fazer tudo isso, mas Ele está à espera que tu saias da frente. Porque o único que bloqueia a que Deus faça grandes coisas em ti e através de ti, não são as circunstâncias, não é, olha para a pessoa que está ao teu lado, não sei quem é, ou para a outra que está atrás, não é essa pessoa, não é, és tu mesmo. Olha para ti. Deus espera que tu saias da frente, para que Ele possa fazer grandes coisas em ti. E há vários padrões na Bíblia e quero ir por eles de uma forma rápida, tenho mais uns minutos. Então, e podemos ver em várias histórias. Abraão, antes que se tornasse pai das nações, tanto ele como Sara não podiam conceber filhos. Mas Deus deu-lhe o chamado e deu-lhe a promessa. E houve ali um processo que, de alguma maneira, foi penoso, até que a promessa se tornasse realidade. Jacob e Esaú, filhos de Isaac, filhos do filho da promessa. Jacob não pôde ser Israel, não pôde ser abençoado, até que na sua vida ele não lutou com o anjo e foi quebrado, foi ferido, a sua anca foi ferida. E continuou a ser Jacó, o príncipe de Israel, mas já passou a ir coxo. Passou a ser um coxo. Mas, no entanto, deixou de ser o usurpador para ser o príncipe de Israel. Amém? Por isso é conhecido não como Israel, senão é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Um Jacó quebrado. Antes que José governasse sobre o Egito, como principal figura depois do faraó, que era um Deus para os egípcios, ele começou primeiramente porque os seus irmãos atiraram-no a um buraco. Primeira coisa, atiraram-no a um buraco. Imagina-te que te atiram a um buraco. Isso é, sentirias-te bem? Dirias, não, sinto-me bem, estou num buraco. Sinto-me bem, glória a Deus, aleluia, eu sou filho de Deus. Eu sei que Ele é o meu rei. Não. Em seguida, em cima, a seguir foi vendido como um escravo para a casa de Potifar. E depois a mulher de Potifar, que não lhe vou dar o nome, porque é engraçado, o nome da mulher de Potifar, tentou engatá-lo e ele, como não quis, pior ainda. E só depois de todas essas coisas, ter sido falsamente preso, então chegou a ser o governador de Egito e pôde abençoar
e restaurar toda a sua família e todos aqueles que passavam fome naquela situação. Moisés, antes de se tornar o libertador e ser chamado como libertador do povo que estava cativo em Egito, o que é que lhe aconteceu? Perdeu a sua posição. A primeira coisa. A seguir de perder a sua posição, perdeu todas as suas posses. E para além disso, também perdeu a sua popularidade. Porque Moisés era um homem com popularidade, que era um homem de guerra. Ele, quando estava em Egito, nos seus 40 anos, ele foi um exímio esgrimador. Ele travou bastantes batalhas. Era bastante popular. Somente depois de ter perdido tudo isso, pôde ser chamado como libertador de Israel. Josué, antes de conquistar a terra prometida, teve que sofrer a incredulidade do povo e caminhar 40 anos no deserto. Só depois pôde agarrar no povo e levá-lo à terra prometida. Sansão, outro herói da Bíblia. Antes que pudesse, ali agarrado à estátua de Dagon, recuperar a força e esmagar a todos aqueles incircuncisos filisteus, terminou assim, mas começou por ser cegado e terminou amarrado como um burro à modo um moinho, a dar as voltas, a dar as voltas, a dar as voltas. Só depois que lhe acontecesse isso, é que então conseguiu esmagar os filisteus, pagando com a sua própria vida. David, antes de se tornar rei, porque toda a gente fala do rei David, é o protótipo da graça. Filho de David, dizia ao cego, tem misericórdia de mim. Mas começamos a ver, ele foi renunciado pela sua família. A sua família tinha-o em pouco e meteram-no a cuidar. Este vai cuidar ovelhas. Eliabe e Abinadab eram grandes em batalha, mas, no entanto, não conseguiram sair a lutar contra Golias, mas ele já tinha sido expressado. Quando David chegou para dar alimento aos seus irmãos, mandado por seu pai, menosprezaram-no, desprezaram-no. Então, o que é que tu vens fazer aqui, ó fedelho? Tu tens um coração presunçoso e soberbo. Desprezaram-no. Foi ridicularizado pelos seus irmãos e também vemos na Bíblia que foi ridicularizado sobre os seus inimigos. E rejeitado por aqueles que eram seus amigos. E então, por isso, pôde se tornar rei. E pôde ser rei. Aquele homem que tinha o coração conforme... Quando vamos ver, por exemplo, outro jovem, Daniel. Daniel, antes que pudesse ser usado poderosamente, o que é que aconteceu? Teve que passar uma noite metido na cova com os leões. Só depois disso é que então foi usado poderosamente. Só depois disso é que começou a revelar os sonhos. Quando vemos, por exemplo, Oseias. Era um oráculo de Deus, poderoso. Mas vemos aquilo que lhe aconteceu. A sua esposa traiu. E isso trouxe-lhe grande quebranto e humilhação. E o facto da sua esposa o trair não negava que ele, com o seu amor, ele continuava a ir buscá-la. Ele levava aos prostíbulos, levava-lhe alimento. E isto demonstra o amor de Deus. É a história de Oseias. Mas Oseias, para ser esse oráculo e esse modelo na palavra de Deus, teve que padecer esse quebranto e essa humilhação. Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo aos judeus, antes de ter levado 3.000 almas aos pés de Cristo, é engraçado, teve que negar ao Senhor 3 vezes. 3 vezes, 3.000 almas. Foi quebrantado. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso. Na sua conversão, teve que ficar cego, caminho a Damasco, durante 3 dias. E tiveram que levá-lo, para que depois recebesse a profecia de Deus, o chamamento de Deus, a confirmação do Deus que ele perseguia por meio de Ananias. Então o Senhor gostaria que nós tivéssemos a ousadia para pedir-lhe que este processo, esta ação, se tornasse eficaz nas nossas vidas. Porque Deus tem que nos quebrar para que nos possa refazer. Bom dia? Não é agradável, pois não? Estou-vos a ver com cara... esta coisa... Não é agradável. Jeremias, quando fala sobre o oleiro, diz Jeremias 18:4, com o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Muitas vezes estragamos na mão de Deus. Quebramos-nos. Não porque Ele nos quebre, senão que nós mesmos nos quebramos.
Então ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro quer fazer um vaso de acordo à sua vontade. O salmista, no mesmo salmo, que é o salmo de David, um salmo de quebranto, 51:8, diz: faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que tu mesmo esmagastes. Faz-me ouvir júbilo para que os próprios ossos que foram quebrantados e que foram esmagados possam cantar júbilo e alegria. E esta atitude é a atitude apropriada que nós deveríamos ter nos momentos nos quais nos encontramos em quebranto. Mas muitas das vezes preferimos pôr uma máscara e dizer que está tudo bem, a gente vai bem. No outro dia falava com uma pessoa, depois de ter ouvido várias coisas e uma situação bastante peculiar, e ele simplesmente dizia que estava tudo bem. Onde, ao contrário, estava tudo em quebranto. Que bom é que possamos dizer ao Senhor: Senhor, faz de acordo à tua vontade. Senhor, faz tu o caminho em mim, Senhor. Tu és o oleiro e eu sou o barro. Não pode dizer o barro ao oleiro como é que o oleiro irá moldear o barro. Molda-me, Senhor, faz-me de acordo à tua vontade. E enquanto me moldas, eu espero e confio em ti. Amém? Porque entendamos uma coisa, o oleiro é sempre capaz de reparar, consertar o vaso e usar o vaso, depois de o reparar, como um vaso de honra. Quando o vaso não se deixa moldear pelo oleiro, passa a ser um vaso de honra. Por isso a palavra de Deus diz que aqui na casa do meu Pai há utensílios para honra e outros para desonra. Há vasos de honra e há vasos de honra. Perdão, de desonra. Mas se nós, quando nos encontramos no lugar de quebrantamento, não nos submetemos à sua vontade nas nossas vidas, nunca sofreremos essa ruptura para que Ele possa fazer a sua obra em nós. Na verdade, eu estava a ler estes versículos e estava, esta manhã e ontem à noite, estava a dar uma volta a isto e dizia, na realidade eu creio que há desespero. Tenho a tarefa de ir a vários sítios. E uma pessoa vai e fica alegre, mas no entanto, no meu coração continua a haver um desespero. Há desespero. Porque as pessoas não querem conhecer o quebrantamento. Porque as pessoas consideram que tendo sido já quebrantadas uma vez, tendo sido já alcançadas por Senhor, já está tudo resolvido. Onde aquilo que devemos anelar é estarmos quebrados diante de Deus. Um espírito contrito e humilhado, esses sacrifícios de contrição e de humilhação, de coração quebrado, o Senhor não rejeita. É melhor do que umas lágrimas de crocodilo. E é bom que nós nos esforcêssemos enquanto podemos para fazer isso. E digo isto com alguma humildade, porque necessitamos sempre passar por este caminho. Não te quero tratar de impressionar ou tratar de, muitas das vezes, como fazem alguns, manipular-te. Ou fazer com que tu digas um amém frenético. Sim, vamos lá, vamos. Mas quero dizer-te várias coisas. É através do quebrantamento que se quebra e rompe a murmuração. Um povo quebrantado é um povo que não murmura. É através do quebrantamento que nós pomos de lado os nossos próprios planos. É através do quebrantamento que nós nos passaremos a focar realmente em Jesus Cristo. Vai ser o quebrantamento que vai fazer com que deixemos de ter essas discussões nécias por temas que não edificam a vida do Senhor em nós. É através do quebrantamento que o Senhor abrirá espaço para cumprir a sua promessa que eis aqui que eu suscitarei o espanto e farei um caminho novo, onde por muito que torpe que sejais, vós podereis caminhar e que se chama um caminho de santidade. É o quebrantamento que fará e unirá que aqueles que são mais jovens possam se abraçar com aqueles que são mais velhos.
é o quebrantamento que nos leva para além de uma palavra que agora entrou na igreja, que é tolerância, que é humanista. E é o quebrantamento que nos faz verdadeiramente amar e aceitar-nos uns aos outros. É o quebrantamento, não é outra coisa. É o quebrantamento também que nos vai fazer receber os talentos de Deus e os ministérios e o chamamento exclusivo do Senhor para as nossas vidas. É o quebrantamento que traz a oração à nossa vida. Porque quando estamos já quebrados, sem qualquer tipo de maneira de usarmos as nossas valências, aí é já como o ladrão. Ajuda-me, Deus, não me apanha a polícia. É no quebrantamento que nós podemos chegar lá. É no quebrantamento que se rompem as cadeias da escravidão, dos preconceitos, dos prejuízos. E é no quebrantamento que as pessoas podem cultuar a Deus sem restrições, porque são livres em Cristo Jesus. E então já não usam a liberdade como ocasião à sua carne. É no quebrantamento que nós passamos sempre a receber a palavra de Deus, independentemente de quem seja o pregador, porque é a palavra que gera a vida e é a palavra que traz renovação. E eu acredito que Deus quer fazer coisas grandiosas no meio de nós. E acredito que neste ministério já sucederam coisas grandiosas, mas acho que não podemos sequer contemplar as tão grandiosas que Deus ainda vai realizar, porque a glória vindoura é sempre muito maior que a glória primeira. E é sinto que há uma hora em que isto tem que acontecer. É no quebrantamento que o Espírito Santo se derrama, há batismo, há manifestação de falar em línguas e todos os dons do Espírito Santo que nos levam a produzir os frutos contra os quais não há lei. De resto, poderá haver muitas imitações, mas as imitações são réplicas que não podem produzir frutos. Porque o diabo tem todos os dons e o diabo também sabe falar em línguas, só que não sabem interpretar, mas também fala em línguas. É no quebrantamento onde deixam de existir por assim dizer, as epidurais, para tirar a dor de parto. Num quebrantamento não há epidural. E num quebrantamento não pode haver cesariana. Tem que ser romper natural. Nasce uma nova criatura de forma natural, por meio do quebrantamento. E depois de quebrantados, então poderemos ser uma porta. Depois de quebrantados, então poderemos dizer: Senhor, faz conforme a tua vontade. Depois de quebrantados, teremos as marcas nas nossas vidas para dizer aos demais: vinde e comprai sem dinheiro. Vinde, saciai-vos, comei e bebei. Vinde à casa do meu Pai, na qual há abundância de pão. E é no quebrantamento que continuamente iremos travar outras lutas. Mas um coração quebrantado tem um grande poder para poder travar a sua batalha. O quebrantamento é aquilo que permite que Deus faça a sua obra em nós. Nada mais. Não é o ter dons e o ter frutos. É o quebrantamento que produz os frutos e que nos outorga os dons. A palavra de Deus ensina em João 12, 24. Toda a gente conhece este versículo. A não ser que o grão de trigo caia à terra no chão e morra, ele fica só. E há muitos grãos de trigo que fisicamente não estão sós, mas de realmente caíram ao chão e continuam sós. E então não morreram e não podem dar muito fruto. As pessoas têm a tendência de querer salvar a sua situação presente. Toda a nossa tendência, o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto é tratar de resguardar-nos da nossa situação presente. Mas salvaguardar a nossa situação presente significará que poderemos ter uma perda completa para o futuro. Por isso a palavra de Deus ensina: aquele que queira ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perca a sua vida por causa de mim, achá-la-á.
O quebrantamento fornece todos os elementos para que possamos avançar com o Senhor. É no quebrantamento que encontramos a lavoura a começar a mostrar os sinais de vida na nossa vida. É só no quebrantamento. É um chamado que dizemos sempre e dizemos que Deus chamou-nos para fazer grandes coisas. E Deus derramou algo precioso que foi o poder do seu Espírito Santo. E os nossos cultos parecem cultos bautistas. Não há quem se quebrante, não há quem chore, não há quem fale em línguas. Então por isso devemos anelar um quebrantamento. Devemos estar desesperados para que Deus nos quebrante. Perguntamos, é que antigamente a gente tocava um louvor e manifestavam-se os demónios. Ele derramou algo precioso e puro. E há umas histórias que eu quero terminar com elas, que todos nós conhecemos. Houve uma mulher pecadora, todas vocês conhecem esta história. Aquela mulher que era pecadora e entrou na casa de Simão, onde estava Jesus sentado com ele. E aquela mulher entrou, era pecadora, tinha uma má reputação. Entrou, colocou-se de joelhos, desatou os seus cabelos, partiu um frasco de alabastro e começou a limpar-lhe os pés do Senhor Jesus. E que engraçado que o Simão começou, de certa maneira, a olhar e a dizer, se este homem fosse profeta, saberia a reputação desta mulher. E essa é a atitude de muitos de nós. Às vezes chega alguém que genuinamente está quebrantado, genuinamente está despedaçado, e nós começamos a julgá-lo, a dizer, já deveríamos saber como é esta pessoa, já deveríamos saber como é que é. E Simão, de alguma maneira, foi confrontado pelo Senhor quando o Senhor lhe põe, de alguma maneira, uma pequena parábola que falou-lhe acerca de um credor que tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 e outro devia outros 50. E disse-lhe, como sabia que eles não tinham dinheiro para pagar, então o Senhor, como é um Senhor bom, perdoou a ambos. E então perguntou-lhe a Simão, quem é que tu achas que, de certa maneira, foi, assim dizer, mais amado? E Simão disse, pois respondendo, evidentemente, disse-lhe, tenho para mim que é aquele a quem tinha maior dívida, foi aquele que mais perdoou. E então Jesus Cristo disse-lhe, julgastes bem? Julgastes bem? E olhou-se para trás, olhou-se para aquela mulher, olhou e perguntou-lhe, vês esta mulher? Estás a ver esta mulher? Esta que tu dizes que eu deveria saber quem ela é, porque se eu sou profeta deveria saber, porque Jesus sabia aquilo que ia dentro do seu coração. Ela entrou na tua casa vês que tu esta mulher e começou por dizer, quando eu entrei na tua casa, uma costume que se fazia, que se celebrava naquele tempo, quando havia convidados na casa, andavam com alpargatas, andavam pela rua, poucas ruas naquela altura tinham calçada, e então ele disse-lhe, não me destes água para os pés para que os lavasse, mas no entanto esta mulher regou-me os pés com lágrimas e enxugou-me com os seus cabelos. Não me destes ósculo, não me saudastes. Mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de beijar-me os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés com unguento. E assim muitas vezes está a igreja. Muito rápida para dizer, então se tu soubesses quem é este, se tu soubesses a condição deste, vejo pastores que dizem, olha esta pessoa, olha, mas tu vê lá porque esta pessoa tal e pascual. Mas se tu soubesses, se tu ouvisses o quebranto, o latido do coração, se tu soubesses ao que te estás disposto a esta pessoa, a religião religa, a religião ata, a religião cega e leva-nos a ver coisas que não são. E Jesus aqui está-nos a mostrar exatamente o poder do quebrantamento. Ele voltou-se para ela e disse-lhe, os teus pecados estão perdoados. E aqueles que estavam à mesa, diz a palavra do Senhor, começaram a dizer entre eles, mas quem é este que até perdoa os pecados? E então Jesus depois vira-se para a mulher e diz-lhe,
a tua fé salvou-te. Vai em paz. É preciso ter fé para te quebrantares. Tenho uma palavra para dizer-te, nomeadamente são duas. Tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de João há outra situação de quebrantamento. Muitos de nós não conseguimos entender. Este milagre está relatado em todos os evangelhos, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquela multidão que Jesus olhava para ela como que não tinha pastor e que andavam por aí. Sabem qual é? Sabem qual é esse milagre, não sabem? Ajudam-me? Sabem qual é esse milagre? Mas só num evangelho faz referência a um rapaz que tinha aquilo que entregou a Jesus. E neste capítulo 6 de João, diz no verso 5 e 6, quando Jesus levantou os olhos e vendo uma grande multidão, eu não sou Jesus, mas aqui há aqui uma pequena multidão. E que, bom, na verdade vocês estão com alguma pressa porque querem ir almoçar. E aqueles também queriam comer. Eles queriam comer. Diz a palavra do Senhor. Vira-se então o Senhor para Filipe e pergunta, onde é que vamos comprar pão? E no verso 6 diz assim, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então eu quero dar-te esta palavra, Deus, para ti. Deus sabe bem aquilo que tem que fazer contigo. Ele sabe bem. Tu não sabes mais que Deus. Ele sabe bem aquilo que tem que fazer com cada uma das nossas vidas. E aquilo que é indispensável. Mas ele dizia aquilo para experimentar Filipe, que era um dos discípulos, um daqueles que já pensava que sabia algumas coisas, não é? Como todos às vezes pensamos que já sabemos algumas coisas. Filipe deu-lhe a resposta, que não é muito interessante a resposta que Filipe dá, acerca do pouco dinheiro que tinham, que não era suficiente para comprar alimento para todos, diz a palavra do Senhor. Mas depois no verso 8, houve um dos discípulos, que era André, que era irmão de Simão Pedro, filho de Barjonas, ambos, que diz, está aqui um rapaz, há aqui um rapaz, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas faz esta pergunta, mas o que é isto para todos os nós? E tu farás muitas vezes essa pergunta, este microfone está a cá da cabeça, farás muitas vezes essa pergunta. Estamos numa situação em que diremos, o que será poderá resolver a situação que um de vós venha simplesmente com o coração quebrado em 7 pedaços, por exemplo? Porque se notas o número, e vou terminando com isto, se tu notas o número, diz a palavra do Senhor, que era 5 pães e 2. Mais bem, na palavra de Deus diz 2 peixinhos. Significa que os peixes deviam ser tipo tainha. Seriam 2 tainhas ou 2 carpas pequeninas. Ali do mar da Galileia. Seria suficiente com um só coração contrito e humilhado, quebrado em 7 pedaços, que 7 é o número da plenitude. Mas ainda assim, diz que André viu o rapaz, viu o que é que o rapaz tinha, mas concluiu. Isto não é suficiente para todos nós. Mas agora Deus, nomeadamente, não chama o suficiente. Normalmente Ele chama aquilo que é insuficiente. Deus chamou o vil e o menosprezado para envergonhar a sabedoria deste mundo. Deus diz que não nos façamos, muitos de nós, sábios, porquanto maior condenação há. Porquanto, quando queremos cumprir a palavra, devemos fazer com que ela esteja à medida nas nossas vidas. Então diz que não bastarão. Mas o que é que acontece? Há algo maravilhoso neste milagre, que está relatado e eu atentava para isto. João teve o detalhe de mencionar aquele rapaz, que era insignificante. Os outros relatores da mesma história, que a viram de outro prisma, não acharam importante
que aquele rapaz, com o pouco que tinha, e que é engraçado que era um rapaz, provavelmente franzino, como também era um rapaz David, como também, de alguma maneira, Moisés ainda era um rapazola, como de alguma maneira também Daniel era um rapaz e teve que ir como um rapazito, teve que ir ao fosso dos leões. Da mesma maneira que José era um rapaz e foi tirado para dentro de um buraco e depois foi preso e depois, enfim, sofreu todas as vicissitudes, foi quebrado em todas as áreas da vida. Este rapaz não foi tomado em conta pelos outros, mas, no entanto, João achou de grande importância, porque é quando este rapaz rende o que tem, 5 pães e 2 peixes, que Jesus, diz a palavra do Senhor, orou dando graças, e a grande simbologia desta parábola está quando ele começou a quebrar o pão. Eram 5 pães e haviam 15.000 pessoas. E eu nesta manhã queria fazer um apelo à tua vida. Podes colocar de pé aí onde estás, não vou tomar mais do teu tempo. A palavra quebranto ou estar quebrado não nos soa como algo de agradável. Mas é somente quando estamos dispostos a quebrantar-nos, a humilhar-nos, a confessar as nossas iniquidades, que Jesus agarra nesses pedaços e com aqueles 5 pães de cevada, ele orou, deu graças, e ao dar graças, diz que começou então a repartir o pão, e foi suficiente aquele pão e aqueles peixes para alimentarem mais de 15.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestas. E isto mostra-nos que quando nós dispomos o nosso coração quebrantado diante de Deus, quando nós estamos dispostos a assumir a nossa iniquidade e a confessar os nossos pecados, a trazer a Deus aquilo que somos, Ele, com aquilo que somos, que na realidade é uma insignificância, Ele faz um grande milagre. Então eu queria que nesta manhã tu fechasses os teus olhos. Fecha os teus olhos e onde estás. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos todos, por favor. Podes querer, podes não querer. Podes resistir, podes dizer, bom, eu não preciso ser quebrantado. Provavelmente, não sei se Deus poderá fazer alguma coisa com a minha vida. Eu, na realidade, não sei se Deus existe. Mas, de acordo ao padrão da palavra de Deus, quando nós nos apresentamos com o nosso coração quebrantado, quando nós estamos dispostos a experimentar e a provar-lhe a Deus, Ele sabe o que há de fazer com as nossas vidas. E todas as vidas, por mais insignificantes que sejam, nas mãos do Senhor, Ele agarra nelas, Ele abençoa orando ao Pai, dando graças pela tua vida, e então começa a quebrá-la em pedaços, de maneira que tu já não vivas só para ti, de maneira que tu já não vivas só para satisfazer os teus desejos ou aquilo que tu pensas está correto, mas Ele vai-te quebrando em pedaços de maneira que tu possas alcançar, não a 15.000, mas a muitos mais, porque uma vida quebrada nas mãos de Deus é uma grande bênção para que muitos possam receber o pão de vida e a água que sacia a sede.